Glória a Deus. Bons, queria que você abrisse, né, a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos falar sobre um tema que tem acontecido, né? O apóstolo Paulo, ele profetizou, na verdade ele deu instruções há mais de 2000 anos atrás, e naquela época já existia isso, mas aquela profecia ela está tão atual hoje como nunca teve. Nós fazemos parte da geração do arrebatamento. Você crê nisso? Você não tem medo não, né, de ser arrebatado? Você tem medo da vinda de Jesus? Amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós almejamos a vinda dele. Sei que tem muita coisa que você precisa fazer, casar, comprar carro, casa, mas Maranata. Amém? E esse tema, irmãos, é um tema atual que eu quero, como pastor dessa igreja, né? Quero usar o cajado. O cajado não é para bater em ninguém, o cajado é para puxar. Antes disso eu quero indicar esse livro, né? A capa dele é bem escura, é proposital mesmo ao tema: Espíritos Enganadores e Doutrina de Demônios. Você está com medo? Não. Então, Espíritos Enganadores e Doutrina de Demônios. Então quero indicar esse livro do reverendo Rick Renner. Eu acredito que não tem ali, estava em falta na editora, porque é um livro que tem muita gente comprado pela questão do tema atual, né? Então nós vamos falar algumas coisas aqui que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo, ele escreveu ao pastor Timóteo, era um jovem pastor, que Paulo deu instruções a ele. Então nós vamos ler. Mas abre lá, você abriu aí sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Nós vamos ler algumas coisas até chegar aonde eu estou querendo chegar na ministração, a não ser que o Espírito conduza a outras coisas. E não se preocupa, nós vamos terminar no tempo, porque está tudo proposto por Deus. Amém? Então 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também desses. Repete essa frase comigo, por favor. Diga: foge também desses. Por que também desses? Porque tem outras qualificações ruins que a Bíblia retrata, que a gente precisa também estar afastado dessas pessoas. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, como eu vou repetir, ele é um pastor jovem, que foi mandado por Paulo para uma igreja, e lá chegando, Paulo deu essas instruções, e as cartas que foram escritas para nós, igreja, diga, as cartas são escritas para nós. Tá bom? O Velho Testamento foi para a época daquele ponto, mas hoje as epístolas ou as cartas, elas foram escritas para a igreja, e somos nós a igreja. Amém? Só para você estar participando comigo, diga: eu sou a igreja. Então essa carta é para você. Diga: essa carta é para mim. Então, irmãos, eu não estou querendo julgar ninguém, né? Tanto que a Bíblia fala: nos últimos dias haverão homens. Então existe esse tipo de qualificação negativa a respeito de pessoas, de atitudes, né? E eu nasci no lar evangélico, e eu lembro que era uma frase corriqueira, né? Eu não estou aqui condenando a saia ou a calça. Digo: o pastor não está condenando a calça jeans, tá bom? É só um exemplo. Diga: é um exemplo. Tá bom? Pronto, já que você confirmou, então vamos lá. Eu participava de algo, na verdade eu escutava, quando dizia assim: eita, fulano está com aquela calça jeans, está deixando o mundo entrar no coração dele. Você já viu essa frase? O mundo está entrando na igreja, né? Antigamente não se dizia isso, né? O que dizer da minha esposa, cheia de brinco, cheia de batom, que ela fica linda assim. Eu prefiro ela assim que sem nada, né? Coraçãozinho. Mas, irmãos, quem não já ouviu essa frase? O mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. E hoje, né? O que se dizer hoje? Hoje
Hoje eu estou vestindo um terno sem a gravata, ou sei lá, o meu cabelo cortado sei lá, qualquer outra coisa que se pareça, entre aspas, com algumas atitudes do mundo. Não é que é questão de pecado, mas às vezes de vestimenta, de estilo, né? Sei lá, antigamente usavam calça social com o terno da mesma cor. Se você usar diferente, pode ser que você esteja parecido com o mundo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não estou falando de pecado, eu estou falando de atitude ou de estilos. Mas hoje em dia, o que é que o mundo tem entrado na igreja? Hoje o mundo está entrando na igreja. Isso é um fato real, infelizmente, que isso é tratado com a renovação da mente. Tá bom? Como é que nós renovamos nossa mente? Através da palavra. Pega a minha Bíblia, por gentileza. Através da palavra, onde nós renovamos a nossa mente. E hoje, como é que acontece, irmãos, essa entrada do mundo? Pelo que eu tenho visto, eu tenho escutado ministrações, esse tema está no meu coração há um mês, que eu venho assistindo, eu venho fazendo algumas coisas, eu venho memorizando o que é que eu vou falar. Senhor, eu quero falar isso, mas aí de repente hoje Deus fez algo para que eu falasse sobre algo específico. Então já vem um tempo pensando, analisando, meditando, dando tá de prova, venho escutando outras pessoas. Já escutei uma ministração de uma pessoa 3 vezes, e eu não quero imitar a ministração dele, mas coisas que são edificantes para que nós possamos nos alimentar e oferecer para o rebanho que é essa igreja. Amém? Então, como é que o mundo tem entrado? Diga, na mente. Pensamentos, irmãos, fortalezas, pensamentos, sofismas. Você sabe o que é sofisma? É uma ideia errada do que você tem, sabe que é certo. Tem gente que há a mente cauterizada. Vamos lá, a pessoa sabe o que é certo, quer dizer, sabe que aquilo é errado e mesmo assim faz, e não sente mais peso na consciência, por causa da mente cauterizada. E a mente cauterizada é a pior que tem. A pessoa sabe, mas mesmo assim faz. Mas, irmão, eu queria ver aqui com vocês, por favor, lá no versículo onde ele fala de algumas palavras, eu queria ver só na tradução, no dicionário informal mesmo, que eu vi na internet, quando ele vem aqui no versículo 3, no versículo 2, pois os homens serão egoístas. Você já sabe o que é egoísta. Uma pessoa egoísta só quer aquilo para ela. E às vezes, irmãos, eu não estou criticando você, eu me incluo nisso, né? Eu me incluo nisso aqui. Qual é o cuidado que nós precisamos ter? Vários. Eu todos os dias fico me policiando. Não, eu preciso tomar essa atitude, eu não posso pensar isso, né? Aí fica sempre aquele pensamento, né? Eu não posso pensar isso a respeito até dos nossos irmãos, a respeito da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho que estar sempre me policiando. E a Bíblia fala isso, de ser sóbrio. O que é uma pessoa sóbrio? Vamos lá ao contrário de uma pessoa que não é sóbrio. É uma pessoa bêbada, né? Eu nunca fiquei bêbado na minha vida, graças a Deus. Não sei nem como é, só pelo Espírito. Eu não vou mandar você levantar a mão aqui quem já bebeu e ficou bêbado. Não vou fazer essa pergunta, tá certo? Fica tranquilo. Mas, irmãos, o que não é uma pessoa sóbria? Passa uma pessoa na rua, aí cambaleando. Se passar alguém, chutar, jogar uma pedra, ou bêbado, não sei o que, pode falar isso, né? É a pessoa sem nada. Não tem gente que nem lembra o que é que está acontecendo. Uma pessoa sóbria é a pessoa saber o que está fazendo. Eu vou andar por aqui, eu sei que eu posso dobrar aqui, tem aquela placa que eu tenho que ter cuidado, tem aquele semáforo que está amarelo, é atenção, o vermelho eu tenho que parar, senão levo uma multazinha, né? Então, sóbrio é uma pessoa saber o que deve fazer com a instrução da palavra. Essa é a sobriedade, se nem sei se é a palavra. É uma pessoa sóbrio. Eu tenho aqui minha emoção controlada pela palavra. Eu devo agir assim porque a palavra de Deus diz. Então, isso é uma pessoa sóbrio. E eu quero só ver alguns significados aqui no dicionário, bem simples, né? E ele vem no versículo 2: egoístas, avarentos. Diga, eu não sou avarento. Você sabe o que é ser avarento? É aquela pessoa que ama o dinheiro. Avarento não é uma pessoa que tem dinheiro. Ter dinheiro é muito bom, eu quero. Se você não quiser, meu irmão, eu quero dinheiro. Amém? Eu só não vou amar o dinheiro. Eu amo o dono do dinheiro, que é o Senhor Jesus. Ele me dá o dinheiro, glória a Deus. Mas o dinheiro não me tem.
jactanciosos. Quem já viu essa palavra? Eu queria ver só o significado dessa palavra, jactanciosos, que mostra excessiva confiança ou orgulho. Hoje existe aquela questão do empoderamento, né? Você pode, aí a pessoa, eu posso, diga que você pode, eu posso, aleluia. Aí vai, você agora vai conseguir, eu vou conseguir. Aí fica naquele pensamento. Só é aqui, com a primeira dificuldade que aparece, a pessoa cai. Porque você não pode ficar na confiança ou na confissão positiva. Você tem que confessar o que a palavra de Deus diz. Amém? Se você confessar o que a palavra de Deus diz a seu respeito, ou a alguma circunstância, como tem lá em Marcos 11, 23, se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará, o que está dizendo vai acontecer. Então, irmãos, essa confiança, é muito bom a gente ter confiança. Eu quero membros aqui confiantes mesmo. Vamos cantar no louvor? Vamos ministrar ali para quem está bebendo, para quem está fazendo aquilo? Vamos fazer um evangelismo, a igreja todinha, vamos, dê glória a Deus, aleluia, amém? Vou mais profundo, vou falar até de costa. Vamos fazer a faxina da igreja, todo mundo, bora pastor, bora, aleluia, glória a Deus. Aleluia, dá uma glória a Deus, dá uma risada aí, irmão, para você não ficar chateado. Aleluia. Então, irmãos, é muito bom a confiança em si mesmo. Você ter confiança em você, aquela pessoa. Eu acho top aquelas pessoas que chegam no lugar, né? Não tem nem, né? Já chega assim, não tem nada, mas chega assim, e aí, tudo bom? Tudo. Eu sei que isso dá uma impressão positiva, mas a jactância, irmãos, é algo ruim. Porque a Bíblia está dizendo aqui, quer dizer, o dicionário diz que se mostra excessiva confiança ou orgulho, exagerado em si próprio. Posso traduzir essa palavra como confiança em si mesmo e desprezar a palavra, porque você não tem como viver nessa terra se você não viver pela palavra. Eu sei que carros, celulares, eletrodomésticos, tudo que você está comprando agora, tem gente, eu mesmo, quando esses ar-condicionados chegaram, eu fui olhar no YouTube para ver como era que funcionava. Eu não fui nem olhar o manual. Quem vai olhar manual? Um monte de página. Deus me livre, vamos ficar lá, né? Eu vou olhar no YouTube, quero ser rápido, mas tem coisa, irmão, que não tem como você correr. Você tem que depender da palavra. Não tem como. Amém? Então, na continuação, ele vem falando aqui dos jactanciosos e os arrogantes. Então, arrogante, irmão, nem sempre pense, são aquelas pessoas, né? E aí, como é que tu tá? Tu sei não! Não responda assim não! Né? Falei isso para você se acordar mesmo. Então, isso aí não é arrogante, isso aí é gritaria. E eu vou só traduzir aqui para você, ou dar o significado de arrogante no dicionário informal. Expressa uma característica negativa de um indivíduo que carece de humildade. Aí já está dizendo tudo. Que se sente superior aos outros. Olha que coisa interessante. Então, uma pessoa ela pode ser silenciosa, falar mansinho com você, tudo bem, mas ela pode estar não considerando a sua vida. E a Bíblia, eita Jesus, e o dicionário fala que a arrogância é não considerar aquele que está próximo de você. Isso, irmão, não estou dizendo que está acontecendo aqui não. Isso tem acontecido aqui no mundo que você está vivendo? Tem acontecido, diga, tem acontecido. Não é verdade? Ando no trânsito de Campina Grande, bem certinho, dê uma freada, eu fico parado 5 segundos quando o sinal abre, para você ver, seu filho, glória a Deus, né? Ontem mesmo, eu estava ali no semáforo, parado, ia sair, quando eu ia, o sinal abriu, o cabo, pelo amor de Deus, tenha calma. Então, hoje nós vivemos em um mundo, e o próprio Paulo, o apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias, então nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não sei quando, eu não estou profetizando que Jesus vai vir agora, daqui uma semana. Se eu soubesse, eu diria a vocês, mas eu não sei, quem sabe? Então nós precisamos viver pronto. Amém? Olha para o teu irmão e diga, se apronta, irmão, Jesus está voltando. Aleluia. Então, aquela pessoa que se acha superior aos outros, essa pessoa é arrogante. Tenha cuidado, irmão, porque o apóstolo Paulo, escrevendo, disse, afasta-se desses. Continuando, irmãos, blasfemadores. E essa palavra bem interessante, que às vezes
eu não quero levar essa palavra, eu não quero levar blasfemando contra o Espírito Santo, mas blasfemadores, olha só que interessante essa palavra, aquela que dirige, mancha a reputação de alguém, aquele que difama, afeta alguém moralmente, que insulta, que zomba, que ultraja outrem, que desvenera, desconsidera e que desadora. Desadora, não sei o que é essa palavra, não. Deve ser que não venera. Precisa eu falar algo aqui sobre essa palavra? Não tem como. Porque aqui já está dizendo tudo, essa tradução, esse dicionário informal. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado quando vier a vontade de falar mal de alguém. Tenha cuidado. Você precisa ter cuidado. Os améns ficaram bem pouquinho, né? Mas diga um amém para você sorrir aí, que eu sei que quando a gente está eu já fiz 2 cirurgias simples, não vou dizer onde foi, mas eu fiquei tão tenso lá e nem precisava, estava com anestesia, né? Então dá um sorriso aí, porque eu sei que a palavra está entrando no seu coração, está trazendo livramento para a sua vida. Amém? O cajado de um pastor, ele é assim, ó. Ele não é para bater na cabeça de uma pessoa. O cajado é para puxar a ovelha. E eu quero te puxar para esse aprisco, para esses pastos verdejantes, mediante a palavra. Discorrendo o texto, irmãos, a Bíblia fala também aqui, ó, desobediente aos pais, que você já tem visto muita desobediência, como tem sido difícil. Eu vejo pessoas, antigamente, né, minha mãe só fazia olhar para mim. Quando ela olhava, misericórdia, eu já sabia. Era certo. Ou então, quando eu estava brincando na rua, ela falava, Janderson, pronto, acabou-se. E hoje a influência que há no mundo, né? A Aline, ela é psicóloga, está estudando para psicologia. Em breve nós vamos ter uma psicóloga aqui na igreja, amém? Eita glória! Amém? Então, antigamente era mais fácil. Hoje a influência do mundo tem disturpado, tem criado umas fortalezas que tem sido difícil para educar filhos. Eu falo até os nossos mesmos. Os nossos filhos não são perfeitos e eu tenho que corrigir e corrijo. Quem já viu alguma vez aqui eu corrigindo filho? Ninguém, misericórdia. Amém. Luciana viu ali. Eu corrijo, viu? Diga glória a Deus, pelo amor de Deus, sozinho não, nessa, irmãos. Misericórdia. Desobediente aos pais, irreverentes. Você já viu uma pessoa irreverente? A irreverência, irmão, nem sempre é quando a gente está aqui ministrando a palavra e alguém sai daqui e vai lá no banheiro, ou sai daquela parte, vem aqui no banheiro. A irreverência, ela vai muito mais além do que isso. E eu quero ler para você também a tradução sobre isso. Desrespeitoso ou que não mostra respeito por regras ou em situações estabelecidas. Então são as pessoas irreverentes. Se você estabelece uma regra, ou se você estabelece algo para ser cumprido, tanto na igreja, como onde você trabalha, na lei de trânsito, passe ali de qualquer jeito no sinal de trânsito que tem câmera em Campina Grande, né? Chegar e fazer, ó, para você. Então, irmãos, vamos ter cuidado. Nós precisamos ser... Oh, glória a Deus. Amém. Vou já terminar. Desafeiçoados no versículo 3. E essa palavra desafeiçoado não é feio não, viu? Tá bom? O desafeiçoado aqui que ele está falando, aquele que não nutre afeições por alguém ou por algo. Vou repetir essa frase. Desafeiçoado, aquele que não nutre a afeição por alguém ou por algo. Aquele que tem desafeto adversos, ou seja, eu não gosto daquela pessoa, ou então eu não gosto disso, não sei para que o pastor faz, não sei para que Dano faz. Então isso é desafeiçoado, não é uma pessoa feia, né? Apesar que tem umas pessoas, né? Eu vou melhorar o meu rosto aqui, mas não é essa característica física desafeiçoado, moribundo, como a gente fala, uma pessoa feia, é aquela pessoa que não corresponde a isso aí. E na sequência do versículo 3, a Bíblia também fala implacáveis. E essa palavra implacável é impossível de aplacar, de mitigar, ou que cede, inexorável, incapaz de perdoar, inflexível.
Você tem visto pessoas assim? E eu falo até para a minha vida, nós precisamos ter cuidado, para que a gente não fique inflexíveis. Fez aquilo comigo, eu não perdoo. Aí fica lá, não perdoo. Fica logo assim, eu estou falando uma coisa bem de criança mesmo, para que você entenda. Então você precisa ser flexível, amém? E não ser implacável. Diga, eu não sou implacável. Diga, eu consigo perdoar, amém? Aleluia. Fica tranquilo, irmãos, Deus é conosco, amém? Aleluia. Na sequência, irmão, caluniadores, essa palavra vocês sabem o que faz, que calunia alguém, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E o versículo 5 ele fecha, tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Então, irmãos, tenha muito cuidado naquilo que você está vivendo com pessoas, as suas associações, o que você está fazendo, nós precisamos ter cuidado. É tanto que esse livro, irmãos, Espíritos Enganadores e Doutrina de Demônios, você precisa ler esse livro. Não tenha medo desse livro, tá bom? A capa é bem escura mesmo, porque ele tem uma mulher com os olhos vendados, aqui é muito bom. Amém? Então por que eu quero falar isso? Eu quero falar isso da importância que você tem, irmãos, de congregar. Você precisa congregar. Diga, eu preciso congregar. Irmãos, eu vou dizer para você, eu vou abrir meu coração aqui para a igreja, está ao vivo, né? Irmãos, nem toda hora eu quero vir para a igreja, não. Tem hora que eu quero estar deitado na minha cama, assistindo. Ai, nunca mais eu fiquei em algumas noites em casa, na minha casa assistindo. Tem hora que eu quero ficar, tem hora que eu quero fazer algo prazeroso. Mas eu quero dizer, irmão, que você não tem, né, por obrigação, você tem que vir, porque o pastor está mandando. Mas eu quero dizer a você a importância de você congregar. Digo, o pastor está dizendo da importância de congregar. É bom congregar. E eu quero que você abra, por gentileza, lá em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Esse indo para Nazaré, isso era se referindo a Jesus. E a Bíblia diz assim, o Lucas escreveu e disse assim, indo para Nazaré, onde fora criado, isso é falando de Jesus. Entrou numa sinagoga, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Repita comigo, por gentileza. Segundo o seu costume. Qual era o costume de Jesus? Isso. Eu cliquei aqui e aí saiu, só um minutinho. Irmão, fica tranquilo. Eu quero que você declare comigo, por favor, para que a gente fale isso aqui com convicção para você. Amém? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado e na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O que foi que Jesus leu? Ele pegou o pergaminho, naquela época, para quem fez o discipulado, aprendeu que naquela época não existia livros, capítulos e versículos, era um pergaminho onde tinha toda a palavra lá, e Jesus sabia qual era o pergaminho, ele sabia o que era, ele foi lá, pegou o pergaminho, abriu e encontrou a profecia falando ao respeito dele, que lá no versículo 18, não precisa você ler, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa profecia está lá em Isaías 61, então Jesus sabia, Jesus tinha prática, Jesus tinha costume de pegar o pergaminho, de saber onde estava e de também congregar. E eu quero falar, irmãos, para você a bênção que é estar congregando. É bom congregar. Então a atitude mundana, né, essa atitude mundana que eu falei, não é vestimenta ou qualquer outra atitude, mas é aquilo que está entrando na sua mente, fazendo com que você tenha ou pare de querer estar congregando, né? Eu queria ler para você também, quero que você abra, por favor, para a gente ler junto, lá em Hebreus capítulo 10, aleluia, Hebreus capítulo 10, versículo 25, eu gosto deste texto, e eu sei que na sua Bíblia está da mesma forma que a minha.
Não deixemos de congregar-nos. Diga, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse dia com D maiúsculo significa que é a volta de Cristo. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar congregando, nós precisamos estar nos admoestando. Esse admoestar é ajudar uns aos outros, é estar junto um com o outro, porque não tem como, você pode por algum período, e eu quero me referir com respeito às pessoas que estão online, né? Muito bom, nós fazemos isso online mesmo, para que alcance sua vida. Eu sei que por algum motivo você fica em casa, aconteceu alguma coisa, mas eu vou dizer, muito melhor do que estar em casa, quando você se recuperar, ou estiver podendo, é estar aqui congregando e junto com os irmãos. Amém? A Bíblia fala sobre isso. É costume de alguns. Então a gente não quer ter esse costume na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Eu quero que você esteja congregando aqui na nossa igreja, na igreja que Deus chamou você para congregar. Amém? Amém, irmãos? São palavras da Bíblia, não são palavras minhas. Então fica à vontade de dar um amém, irmãos. Fica à vontade, congregar é bom. Amém? Eu quero contar um testemunho aqui. Eu tenho 47 anos, nasci no lar evangélico, já contei isso, mas você que está aqui nos visitando ou está online, eu quero que você ouça isso. Eu quero contar para você a graça, a bênção que é congregar numa igreja, porque a minha mãe, ela me levava para a igreja quando eu era criança, quando ela não podia, meus avós me levavam e eu ia para a igreja. Teve uma época, irmão, eu fazia parte de outra igreja, que eu fui tanto para uma igreja, uma escola dominical, tanto, sempre íamos, nunca perdíamos, que teve um domingo, que teve um casamento, um sábado, que teve um casamento, foi um aniversário, eu não me lembro, eu era adolescente, e não fomos para a escola dominical. E o pastor, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí foi lá na casa de Neta, que era minha mãe, chamava Neta. Então a gente tinha o costume de congregar. É bom congregar. Nasci dentro de uma igreja, vou dizer assim. E eu vou dizer, fazemos isso com nossos filhos têm ficado fortes. E nós queremos que você esteja forte. Porque é bom estar junto. Diga, é bom congregar. Amém? Mas eu sei que muita coisa acontece, eu sei que grandes coisas acontecem na sua vida, como acontece na minha vida, mas eu sei que Deus é maior do que nós e do que as circunstâncias. Então eu queria ler para vocês, eu queria dar umas instruções para vocês. Se você quiser anotar, fica à vontade. Se quiser falar comigo, eu pego, copio para você e mando para você. É o que fazer para permanecer congregando. Parece uma coisa até hilária, né? Assim, coisa tão simples, né? Fazer para ir congregar, ir para a igreja. Eu sempre vou, para que o pastor está falando coisa tão simples. Mas eu queria dar umas dicas a você, porque é bom ter essas dicas, e são simples. Permaneça firme, onde o Senhor tem lhe dado a paz e direção para congregar. Irmão, se Deus deu direção a você de permanecer nessa igreja, permaneça em paz, com alegria, seja firme, seja perseverante. Amém? Eu queria falar uma coisa que o pastor Bando falava: não convide ninguém de outra igreja que não seja do verbo. Fique nessa igreja, chame pessoas não crentes. Amém? Nós não queremos pescar lá no aquário, nós queremos pescar no lugar certo. Amém? Quem? São as vidas, nós precisamos. Agora, se alguém quiser visitar, pode vir. E se quiser congregar, pode ficar à vontade. Vá ao máximo de reuniões que você possa estar. Vá ao máximo. Essa igreja, ela tem 2 cultos, terça e domingo. Faça o esforço de você estar na semana nesses 2 dias. Não sei, pelo um trabalho, ou pelo você estuda, qualquer outra coisa. Mas permaneça firme, irmãos. O pastor, ele gosta de ver você na igreja? Gosta. Qual é o pai ou a mãe que quando prepara uma mesa, né, e o filho não está lá? Não, mãe, eu não quero não. Então, nós gostamos de estar junto com você. Amém? Crucifique a sua carne, vença a preguiça. Ui, chega dói, né? Faço isso todos os dias, irmão. Eita glória. Creia na provisão para ir para a sua congregação. Quem aqui, que congrega conosco, que está aqui conosco, que não faz parte do Portal Sudoeste? Você poderia levantar a mão só para eu conhecer, por gentileza, que não faz parte, que mora em outro bairro. Pouquíssimas pessoas. Jesus também. Quem mora aqui nesses bairros aqui do Portal Sudoeste, circunvizinhos? Levanta a mão, por gentileza. Amém?
Então, tem pessoas que têm que ter provisão para vir para cá. Vem de Uber, vem de ônibus, vem de carro, combustível, né? Aí quando vem, traz o dinheiro do verbo lanche, lancha ali, né? Porque tem que ter isso também, não vai voltar com fome, não é verdade? Mas nós temos esse privilégio de Deus ter colocado uma igreja nessa região sudoeste de Campina Grande. E nós precisamos aproveitar, irmãos. Não perde as oportunidades que Deus colocou. Tem uma igreja aqui para você congregar. Amém? Que isso seja o nosso costume, mas que não façamos isso apenas por um costume. Então, tem que ser o nosso costume, deixa eu só traduzir. É o nosso costume vir para a igreja como costume e tal, mas que quando a gente vier, não seja assim, não, eu vou mais um culto. Não, é mais um culto. Quem vai estar? É o pastor. Ah, tá certo. É quem? É Dante para me chamar? Ah, tá certo. É a irmã Dorinha? Ah, é a Lusca. É o ministro de fora que vai vir? Não vou. Eu vou criar expectativa. Porque quando a gente vai comer alguma comida no restaurante, a gente não sabe quem cozinhou. Só chega o prato cheiroso, não é verdade? Às vezes aquele prato é até pré-cozido. E quando você chega, ele só esquenta, bota o molho em cima e para você. Mas as pessoas que vêm para cá, elas estudam, elas oram, né? E a gente traz outras pessoas para ministrar aqui, para dar um leque de coisas, não é verdade? Se eu ministrasse aqui de manhã, tarde, de noite para você, você não ia aguentar. Nem eu mesmo ia aguentar, eu mesmo ouvindo. Não é verdade? Toda hora. Eu só tinha essas palavras de convencimento. Eu só tenho isso. Deus me usa dessa forma. É por isso que a gente traz um profeta. Inclusive vai vir um profeta aqui, Alain Vidal. Quem conhece Alain Vidal? Vai vir um profeta terça-feira. Eu quero que você esteja nesse culto da terça da consagração. Porque tem pessoas que... Como é bom a gente comer uma torta de chocolate meio amargo, né? Eu amo chocolate meio amargo. É bom comer, mas se você comer todo dia, você vai ter problema de saúde. Você precisa do feijão, do arroz, da carne, da farofa, quem é brejeiro, né? Do cuscuz, do charque, entre outras coisas. E vez ou outra, como uma comida legal, né? Quando você tem condição de pagar, você vai. Amém? Aleluia! O próximo passo: creia em cultos, sendo sempre movidos pelo Espírito Santo. Eu quero dar lhe acordar em algo. Cultos movidos pelo Espírito Santo, irmão. Não é uma pessoa estar voando aqui, a outra pulando, quebrar 10 cadeiras. O irmão dá uma carreira tão grande que passar ali pelo vidro. Não é isso, mover do Espírito, irmãos. É tanto que eu estou falando aqui e está todo mundo sentadinho. Está tendo mover do Espírito? Por quê? Diga, porque a palavra está sendo pregada. Então esse é o verdadeiro mover do Espírito, onde eu falo e o Espírito Santo consegue entrar no seu coração, desde que você abra o coração. Amém? Deus não invade o seu coração. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe de tudo, mas nem por isso Deus vai entrar. Ou eu vim para o culto para receber. Aí Deus vem, então eu vou te dar. E faz, puf, aí Deus, não, aí você diz, não quero não, Senhor, entrar nessa área. Aí Deus não pode agir na sua vida, porque Deus não é invasivo. O demônio é invasivo, mas Deus não é. Então creia em tanto de mover do Espírito, a manifestação do Espírito, como a palavra se mover dentro de você, trazendo soluções, tratamento com vocês. Que todos, esse último ponto, que todos unidos como uma verdadeira congregação, desfrutem de momentos de céus na terra pela unção coletiva. É muito bom orar, Pai, obrigado, Senhor. A gente ora na nossa casa, Pai, obrigado, Senhor. Não é verdade? Mas quando você está orando com alguém, né, junto com alguém, a pessoa, você está ali, já desiste, né? A pessoa, aí você se anima, não é verdade? Toda segunda-feira, Dani ora lá no ministério, no centro de oração, lá do Ministério Verbo da Vida, com o grupo dela, algumas pessoas do centro de cura. Eu, como faço parte da comunicação, o Isaac também, toda a comunicação na quinta à tarde, ela para. Isso é uma ordem do nosso coordenador Perilo Borba, o pastor Perilo. Nós paramos e eu vou dizer 99,99 das vezes eu vou sem querer. Eu não quero orar. É porque vocês olham assim para mim. Eu não sou carnal, pessoal, eu sou normal, né? Então não quero orar. Por quê? Porque a gente está com uma demanda, um vídeo que tem que entregar, porque tem que passar ali, e a gente está ali, a ideia está ali, pegando fogo, editando, fazendo, aí a gente tem que parar. Olha a oração, aí, meu Deus do céu, vamos lá.
Mas, irmãos, quinta-feira eu tinha muita coisa para fazer. E a gente parou para orar. Aí eu disse: Isaac, vamos orar. O regente dele não estava e a gente foi orar junto. E quando a gente orou junto, recebi uma palavra de Deus referente a coisas que estão acontecendo. E eu saí de lá, caramba, que coisa top. Quando eu cheguei na sala, de 4h15, 3h15, 3h30 até 5h30, 2 horas, eu fiz tudo que eu poderia fazer em uma tarde só. Você entendeu? Então é bom a coisa coletiva, porque aquela pessoa ora alto, você ora com aquela pessoa. Oraram por mim, eu orei pelas pessoas. Deus dá a direção para que a gente possa orar por outras coisas. E esse centro de oração, irmãos, nós vamos sem nenhum pedido de oração. A gente vai só orar em línguas e Deus dá a direção para que aquilo que a gente possa orar para a nossa vida. Eu quero também incentivar você. Todas as quintas às 16h30, né? Todas as quintas às 16h30 aqui na igreja. Dani está orando com um grupo de mulheres. Quem está orando aqui com Dani nas quintas? A irmã Marluz, que vai começar a próxima quinta. Então você, mulher, que está em casa, né, pode vir para cá, procura Dani aqui, às 4h30, Dani leva as mulheres lá em cima. Eu creio, Dani, num tempo que você vai precisar abrir a igreja e fazer aqui na igreja. Amém? Porque tem muita mulher. No mundo tem mais mulher do que homem, viu? Eu já vi isso aí. Então vem para cá, vem orar, vem somar com isso, né? Fazer com que a igreja, ela é regada também de oração, não só é com dízimos e ofertas. Não só é com a sua presença, mas também com oração. Você servindo ao Senhor com alegria. É isso que faz a igreja crescer. Tá bom? Aleluia. Aí, como nós já lemos Lucas 4,16, eu queria também só dar alguns parâmetros aqui para que você pudesse estar vendo, né? Posso dizer assim, alguns títulos ou algo, umas dicas para você saber aonde você congregar. E abre lá, por favor, antes que eu diga o primeiro. Eu sei que você está ansioso, querendo saber qual é o primeiro ponto, para que você possa estar congregando, aonde ou como está congregando em alguma igreja. Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que o apóstolo Bud Wright, que foi o fundador desse ministério, em todas as conferências de ministros que ele ia ministrar, ele sempre falava esse versículo, e esse versículo é muito real, faz parte da visão Verbo da Vida. E a Bíblia diz assim, no capítulo 1 de 1 Timóteo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10, a Bíblia diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todo a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos no mesmo parecer mental e no mesmo parecer, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então a primeira dica, né, para você saber onde congregar, é onde todos estão com o mesmo propósito, né, e dizer o parecer. Então eu não vou aqui levantar nenhuma doutrina errada do que está na Bíblia, né, e eu quero que todo mundo esteja aqui, ou então eu faço alguma coisa errada e você, não, eu não concordo com isso. Mas você precisa, irmãos, estar em um lugar que tenha o mesmo propósito ou o mesmo parecer. E o parecer dessa igreja, das igrejas Verbo da Vida, é crer naquilo que a Bíblia diz, é pregar a palavra. Eu não falo o que eu acho. Na verdade, eu estou fazendo uns comentários de acordo com os versículos. Então, você precisa ter procurar o mesmo propósito. É ali que você está crendo, né? Nós cremos no batismo no Espírito Santo, em cura. Nós cremos que Jesus morreu, mas também Ele já ressuscitou. Nós não cremos que Jesus está morto. Amém? O próximo ponto: busque do Senhor onde Ele quer que você congregue. Você precisa buscar, você que está nos visitando, você que está nos assistindo, você que pretende estar conosco. Vou dizer que eu não quero que você esteja conosco. As portas estão abertas, mas ore a respeito, deixa Deus falar contigo. Amém? Não queremos muitos
para ter volumes, nós queremos muitos para que a gente possa avançar ainda mais. Amém? É tanto que nós temos orado, a oração está lá em Mateus 9,38, depois você dá uma lida, que é para que a gente rogue ao Pai, ao dono da seara, para que mande trabalhadores para essa seara. Amém? E o que é que significa isso? Quando os campos estão brancos, que o trigo, né, ele está lá branquinho, é quando está pronto para ser tirado, né, para ser colhido, e nós precisamos de trabalhadores. Em uma seara grande não tem como uma pessoa, 2, 3 pessoas fazerem, mas existe várias pessoas para fazer muita coisa. Aleluia. O terceiro ponto: procure desempenhar algum serviço para o Senhor, de acordo com os dons e talentos que Ele lhe deu. Então, se Deus deu um talento a você, você tem um dom, você precisa mostrar isso para nós, para que a gente possa saber. O pastor não adivinha, digo, o pastor não tem espírito de adivinho. Eu não vou saber o que você está aí sentado desejando, até que você se manifeste. Ô pastor, eu estou com interesse nisso. Algumas pessoas já nos procuraram. Pastor, eu tenho interesse nisso, eu sei fazer isso, né? Eu não sei se foi a Águeda ou foi o próprio Henrique que disse que sabe tocar carrom, ou descobriram lá em cima, né? E ele falou, eu quero tocar. Eu disse, vamos tocar. E ele tocou aqui, ó, ninguém chamou ele. E a partir desse mês de agosto, o louvor, quando terminar o louvor aqui, iniciar a ministração, o louvor vai estar subindo lá no departamento infantil para afoguear os seus filhos, desenvolver talentos nos seus filhos. Olha que bênção. Vai estar tocando, cantou. Quem está tocando vai. Eita, peraí. Porque eu já estou pensando em outra coisa. Quem toca ou canta aqui vai subir lá no departamento infantil, vai pegar as crianças que cantam e tocam e vai se juntar para afoguear e levantar esse louvor, levantar esse departamento infantil lá em cima, tá bom? Aleluia. Então, irmãos, pega esse seu talento. Eu sei que Deus deu coisas a vocês. Você tem algo, sabe? Você tem algo. Se você achar, não, eu não sou pastor, não sou mestre, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, mas a Bíblia diz que Ele deu um dom a você, o ministério, que é o ministério da reconciliação. Sabe qual é o ministério da reconciliação? Não é você pegar os irmãos e ficar brigando um com o outro, não. Reconciliar é você levar as pessoas a Cristo como um parteiro mesmo. Tá bom? Você tem esse ministério. Diga, eu tenho esse ministério da reconciliação. E que Deus levante, né, dentro dessa igreja pessoas com o ministério da reconciliação mesmo. Você tem essa consciência desse chamado. Repita comigo mais uma vez: eu tenho um ministério da reconciliação. Não precisa ser pastor, não precisa ser mestre, não precisa ser profeta para estar evangelizando ou colhendo vidas, tá bom? Aproveite as oportunidades de servi-lo. Você precisa aproveitar. Por que eu estou falando esses pontos, irmãos? Porque você fazendo essas atitudes, você vai estar se afastando daqueles textos que eu falei lá de 1 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias virão homens assim, mas você tem que se blindar. Você tem que ter cuidado com o seu coração. A Bíblia diz: sobre tudo que deve se guardar, guarde a sua mente. É assim que diz? Ele diz o seu coração. A mente, irmão, não tem como você não vir um pensamento. Vem pensamento. Você está andando aí, vê algo, pensa. O pensamento, você pode vir. O que é que você tem que fazer? Pegar e filtrar esse pensamento com a palavra. Agora, não pode descer para o coração. Tá bom? Você tem que guardar o seu coração. Então, aproveita as oportunidades de servi-lo. Sirva ao Senhor, que você vai estar afogueado, fazendo com que a sua vida prospere e cresça. Seja fiel no pouco e no muito lhe será acrescentado. Está lá em Mateus 24, 45. Nós não precisamos ler. Seja fiel. Se nós já levantamos alguns líderes nessa igreja, então se o líder te procurou, ou então disse: ó, pastor Dani, aquela pessoa ali tem aquele talento para isso, o que é que você acha? A gente procura. Então, né, seja fiel no pouco. De repente pode ser que você seja só na porta, né? De repente você vem, só faz a faxina da igreja. De repente você toca, você não canta, só toca. Só fica ali na câmera, só fica no departamento infantil que ninguém vê. Eu não vejo você servindo no departamento infantil, eu vejo a foto, mas Deus está te vendo. Amém? Deus sabe o que você está fazendo. Quando você está aqui na rua ou aqui no bairro e diz: ó, lá na igreja ali tem uma igreja Verbo da Vida, vá lá para aquela igreja, vai ouvir a palavra. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Seja fiel no pouco, que a Bíblia diz que no muito Ele vai te colocar. Então, o que é muito para você?
Eu não sei o que é muito para você. Tem coisas que eu sei o que é muito para mim. Amém? Agora, por favor, volta lá para o capítulo 3 de 1 Timóteo, 2 Timóteo. Só que nós vamos ler agora o capítulo 4, na verdade. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Você está recebendo, irmãos? Nós já estamos chegando no final, fica tranquilo, que nós já estamos chegando no fim, e eu sei que eu vou sair daqui sabendo que Deus falou com você e falou comigo. Deus me chamou, Deus chamou você, irmãos. Nós não podemos ser negligentes com aquilo que Deus chamou você. Amém? Então, 2 Timóteo, para a gente encerrar, vou falar esses versículos. O apóstolo Paulo, falando mais uma vez a Timóteo, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, o que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2: prega a palavra, diga, prega a palavra. Insta, seja oportuna, quer não. Olha que interessante. A gente não tem que esperar aquela oportunidade. Qual é aquela oportunidade? Você está lá assistindo sua série, bem top, aí chega alguém: eu vim para cá para você orar por mim, fala de Jesus. As pessoas não vão fazer isso. Você tem que ir procurar a oportunidade. E a Bíblia diz: insta, prega, fora ou no tempo, né? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que versículo forte, né? Você pode perceber isso? E esses coceiras nos ouvidos, irmão, não é uma coceira que a gente pega o dedo midinho, né, e fica coçando. Essa coceira nos ouvidos é não querer entender, querer dizer, sabe o que é certo, ouvir aquilo e pensa, aquilo não é a verdade. Eu não quero ouvir isso, eu já sei disso, né? Não sei para que fala isso, eu não quero mais saber disso. Então isso é uma coceira. E a Bíblia diz aqui, que arruma mestres para si mesmo. E o versículo 4: e se recusa a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas são contos, são um sofisma na mente. E fábulas não é aquela coisa da Cinderela, né? A Branca de Neve, né? A Bela Adormecida, não tinha, né? As fábulas não são isso. Fábulas são mentiras faladas no seu ouvido, na sua mente, naquilo que você vê, naquilo como você está vendo, agindo, e aquilo vai trazendo uma característica que você vai ficando com a mente cauterizada. E a pior coisa, como eu disse no começo, é você saber a verdade e não praticar o que a Bíblia diz, e isso pode lhe levar a uma ruína. Amém? Mas eu quero ser voz de Deus nessa noite, trazer você para a realidade. Você precisa fazer aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Você precisa andar sóbrio, você precisa andar na linha. Você não pode andar para esse lado pendendo e nem para aquele outro lado. Você precisa andar na linha da palavra. Amém? Você sabia que a Bíblia tem um caminho que é Jesus? Amém? A Bíblia diz assim: eu sou o caminho, a verdade e algumas, outras coisas. A Bíblia não diz isso. Ele diz a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, Jesus disse, se não for por mim. Então anda nesse caminho. O caminho que Jesus fala não é um caminho, que você faz o que você quiser. Eu vou pecar, eu vou fazer um bocado de coisa. Não é assim, porque Jesus morreu por você. Mas o caminho é estreito. O que é que isso significa? Que tem orgulho, que tem que ficar, que não passa, tem a soberba, tem todas aquelas palavras que eu falei que não podem entrar por esse caminho, e você tem que entrar de uma maneira sóbria, que é a maneira pela palavra. Amém? Você pode ficar de pé? Vocês receberam?
Então vamos orar. Eu queria que você consagrasse ao Senhor. Eu não tenho, irmãos, outra palavra a não ser isso, trazer você para uma realidade, para que você possa se consagrar ao Senhor, para que você possa fazer isso. E eu sei que Deus pode nos usar profetizando, em algum mover, mas, irmãos, é para isso que existe, né? Os 5 dons ministeriais: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Quando Deus levantar alguém para ministrar nesta igreja, não escolhe o tipo de comida que você quer, não escolhe o alimento ou o nutriente que você quer, mas dá a abertura para que a sua vida seja abençoada, independente da palavra que você recebe. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, eu ministrei a Tua palavra e falei, Pai, da importância que é congregar, como você mesmo, Jesus, você mesmo fazia isso. Você tinha, Pai, o costume de ir na sinagoga, pegava o pergaminho, eu acredito que orava, fazia qualquer outra coisa que era inerente a uma pessoa que estava congregando, tinha comunhão. As pessoas sabiam quem era você, Jesus, porque você estava congregando. Então, Pai, essa consciência, Pai, nos nossos irmãos, a partir de mim, Pai, não deixando, Pai, que eu seja influenciado por espíritos enganadores, por doutrinas de demônios, que quer dizer que não precisa estar servindo, que não precisa passar por dificuldade, porque a igreja está no caminho do Senhor, Pai, está contigo. É tudo maravilha, que coisa boa. É pelo Espírito, Pai, mas nós estamos ainda na terra e nós precisamos renovar nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não tem como, Pai, nós nos experimentar os céus na terra, a Tua vontade, as Tuas direções, o que você tem para hoje, o que você tem para amanhã, Pai, o que você tem para essa igreja, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida da igreja, Pai, se não renovarmos a nossa mente através da Tua palavra, Pai. Então eu oro juntamente com os nossos irmãos, Pai, e eu sei, Pai, que Teu Espírito, Pai, como um cajado, Pai, trazendo, Pai, a consciência, trazendo, Pai, a uma consciência de estar, Pai, congregando, Pai, servindo a você, fluindo, Pai, na comunhão, Pai, porque foi você, Jesus. Não foi ideia de homens, não foi ideia de uma instituição, Pai, do governo, da lei federal, mas foi você que disse assim, sobre esta pedra, sobre essa afirmação, que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. É sobre essa pedra que a igreja é firmada. Então, Pai, estamos firmados nessa afirmação. Estamos firmados que Jesus é o Cristo, vindo para cá, Pai, para ter nascido, morrido e ressuscitado por nós. Te damos graça, Pai. Te damos graça, Senhor. Muito obrigado, Pai. Hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite do Teu mover, Pai. O Teu Espírito se moveu nessa noite, Pai, de uma maneira poderosa, Pai. Porque eu sei, Pai, que a Tua palavra diz, Pai, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, Pai. Mas não é uma tristeza de afeição física, mas é aquela de pensar, eu preciso melhorar, eu preciso me consertar, eu preciso fazer o que é certo. É isso, Pai. A começar em mim, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Eu quero fazer um compromisso contigo, Pai, de estar mais firme, Pai, de agarrar mesmo o chamado que você tem para a nossa vida, Pai, de agarrar, Pai, aquilo que você estabeleceu para esse tempo, Pai. Obrigado, Senhor. Eis-me aqui, eis minha família a você, Pai. Nós colocamos essa igreja nas Tuas mãos, Pai. Essa igreja é Sua, Pai, e eu fico tão, Pai, descansado nisso, Pai, que eu não preciso ficar lutando, puxando, indo para lá. Ai, meu Deus. Não, Pai, eu preciso só descansar e fazer, Pai, aquilo que é estabelecido para fazer, porque, Pai, o trabalhar é Teu, Senhor, nos corações dessa igreja. Obrigado, Senhor. Eu declaro, Pai, tudo aquilo que o diabo tem tentado contra a mente de algumas pessoas, Pai, ou de outras pessoas, eu declaro, Pai, caindo por terra, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, a Tua graça, a Tua unção, Senhor, sobre esse lugar, fazendo com que prosperemos, Pai, prosperamos ainda mais,
e alcançamos vida, Pai, porque você nos deu uma visão de alcançar 1% dessa região, Pai, e nós vamos, Pai, ficar firme nessa visão. Nós vamos alcançar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Estão se construindo, Pai, viadutos, Pai, aqui nessa região, Pai. Eu sei, Pai, que foram ordem, Pai, de governo, sei lá, Pai, mas eu sei de uma coisa, Pai, que quando a tua palavra chega, Pai, a região, o lugar é próspero, Pai, porque a tua palavra diz: aonde colocarmos a planta do pé vai prosperar, Pai. Então vai ter mais movimento, Pai. O progresso está crescendo, Pai, nesse bairro, Pai. Chegamos aqui, Pai, há 8 anos atrás. Não tinha nenhuma farmácia, não tinha padaria. E nós declaramos: Pai, obrigado, porque farmácia vai existir, mercadinho, Pai, vai acontecer padaria, Pai. E hoje a gente vê, Pai, o movimento que há, Pai, nesse bairro. Mas eu declaro, Pai, um movimento maior da tua palavra, Pai, entrando nos corações, nas famílias, Pai, trazendo salvação e libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é grato pelo Senhor. Você é grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Então você pode dar um glória a Deus bem alto. Você pode trazer isso para o seu coração. Aleluia. Obrigado, Senhor.